Olá, boa tarde. Vamos esperar que se conectem um pouquinho por aqui, no Instagram, no Facebook. Oi, Esther! Dona, tudo bom? Deixa eu ver. Você me escuta bem? Bom, boa tarde. Hoje... Vamos ter aqui uma convidada muito especial. Hoje o tema do nosso encontro, da nossa live, é estratégia e planificação. Eu vou trazer a Gisele aqui de novo, ela já vinha fazer algumas coisas com nós. Mas hoje ela vai falar desse tema em particular. Aí, se vocês tiverem alguma pergunta, podem colocando nos comentários que a gente vai respondendo. E eu já peguei as perguntas que vocês fizeram no Instagram e trouxe para nós. Então, vamos chamar a Gisele. Oi, Gi. Olá, Alejandra. Olá, todo mundo. Tudo bem? Tudo. Aí eu estava falando do tema que a gente tem hoje para conversar. Aí a Gisele vai abordar esse tema com nós, que nesse momento que eu acho que é um pouco assim, eu me planifiquei, eu tenho minhas estratégias para 2020, mas agora com tudo isso, o que a gente tem que fazer? Né? Isso, o planejamento fazer muda. um replanejamento tudo, fazer uma planificação toda, que o que você nos pode orientar ou pode nos ajudar nesse momento, né? Então, Ale, eu queria começar falando que planejamento e estratégia, elas são coisas distintas, né? Quando você fala que a gente está vivendo esse momento conturbado, será que é o momento de rever a nossa estratégia, né? Porque estratégia não, assim, não tem a estratégia não está relacionada a ano, ao período, né? A estratégia é alguma coisa de longo prazo, é a sua visão, né, para aquele negócio especificamente. Não está relacionada a metas, né? As metas é que precisam eventualmente ser revistas por conta, né, de tudo isso que está acontecendo. Então, algumas ações que eu tinha colocado no meu planejamento estratégico que iriam acontecer nesse segundo trimestre, talvez eu precise rever, né, e jogar um pouco mais para frente, ou então ajustar a minha meta, né, ajustar aquilo que eu tinha planejado, porque ele não cabe mais nesse momento que a gente está vivendo. Então, eu acho que é importante só a gente separar o que é planejamento estratégico e o que é execução, o que é meta, né? A execução são as metas. É aquilo que a gente vai colocar em ação que estejam relacionadas, que façam sentido àquele planejamento estratégico que eu elaborei. E no final, esse planejamento, Então, de qualquer forma, não, Gi? Você vai corrigindo ele no tempo. Você tem metas a meses, metas por ano, metas, e você pode ir modificando, avaliando ele, não? Para avaliando, ver se isso. continua ou não com as novas Isso. estratégias. É interessante isso. Isso. Então, o planejamento estratégico, ele precisa ser revisitado periodicamente, né? E aí vai depender muito da empresa, ou, no caso do empreendedor, do seu negócio, para avaliar, assim, qual é o período de tempo que ele vai revisitar o planejamento estratégico dele, né? Normalmente, as empresas avaliam o planejamento estratégico por trimestre, né? E fazem os ajustes nas ações por trimestre, né? Avalia o resultado daquele trimestre, vê o que avançou ou não, de acordo com as metas que foram estabelecidas, e discute por que as metas não foram alcançadas, aquelas que foram traçadas para aquele trimestre, e fazem os ajustes, né, para que permaneça alinhado com a estratégia. Então, é isso que eu estou querendo dizer, Ale. O que a gente alinha e ajusta são as metas. Porque a estratégia é aquilo que a gente planejou, que idealizou para o nosso negócio.
E aí talvez faça sentido agora a gente falar, na verdade, assim, como é que a gente se planeja para o planejamento estratégico, né? O que a gente precisa fazer, né? A gente precisa, na verdade, responder algumas perguntas que eu chamo de perguntas poderosas, né? Que perguntas poderosas são essas, né? Qual é o mercado que eu atuo ou que eu quero atuar, né? Se eu estou começando um negócio, que mercado é esse que eu quero atuar? Qual o tamanho desse mercado? Né? Quais são os meus concorrentes? Quais são os benchmarks desse mercado? Né? Eu preciso ver o que os concorrentes que estão nesse mercado que eu escolhi atuar estão fazendo. Né? Então, qual é o meu público-alvo? Né? Para quem eu quero vender o meu produto ou o meu serviço? E aí eu vou respondendo e vou desenhando, eu vou tendo base para começar a montar a estratégia do meu negócio. Qual é o problema que eu quero resolver? Qual é o problema que eu quero resolver e que eu tenho expertise para resolver? Né? Então, à medida em que eu vou respondendo essas perguntas, eu vou tendo mais clara qual vai ser a estratégia do meu negócio. Qual é a visão, né? Qual é a minha visão? Aonde eu quero chegar daqui a 2, 3 anos, ou daqui a um ano, né? Então, eu acho que a elaboração do plano estratégico do empreendedor, né? Ou de uma pequena, média empresa, porque as grandes empresas já fazem isso, já está no sangue, já está no DNA, né? Agora, para o empreendedor, para o pequeno, médio empresário, que ainda não trabalha com planejamento estratégico, essas perguntas, elas precisam ser respondidas antes. Mas, Gi, se eu já tenho essas perguntas, eu tenho uma certa clareza, mas as coisas mudaram, eu acredito que esse é o momento de fazê-las de novo, né? Sem dúvida. De sentar-se com essas perguntas e verificar se posso seguir fazendo as mesmas coisas, se tenho que trocar. Exatamente. Exatamente. Principalmente para aqueles negócios, Ali, que dependiam exclusivamente, assim, é o que eu penso, né, de pontos de venda, né? Porque o empresário, o microempreendedor que já trabalha, né, online, para esse, talvez existam, obviamente, alguns ajustes na estratégia, mas ele já estava preparado, né, digitalmente para permanecer comercializando o seu produto ou vendendo o seu serviço. Para aquele outro tipo de empresa que dependia de pontos de venda, né, em campo, certamente, né, ele já deveria, né, ter considerado como ponto frágil, né, do seu negócio estar online. Ou então, na própria estratégia desse pequeno empresário, desse médio empresário, já poderia estar contemplado na estratégia como uma ação específica, se preparar para entrar no mercado digital, para o mercado online. E, obviamente, imagino que muitas empresas já tinham isso, né? Porque eu vejo hoje o quanto nós estamos, em que posição estamos no mercado digital, que quando aconteceu todo isso da quarentena, então muita gente já estava pronta para dar cursos gratuitos, descárguense esto, los aplicativos de los bancos, es decir, ya estábamos bien estructurados, no 100%, mas con muchas cosas ya hechas para el mundo digital, ¿no? Entonces ya muchas empresas con certeza estaban caminando para. Sim. Mas também muitas empresas não estavam preparadas, né, Ale? Não estavam preparadas. E grandes empresas, inclusive, grandes empresas que, na verdade, já têm os seus pontos de venda, também têm a sua presença online, mas era uma presença online muito tímida. Nem o próprio consumidor, muitas das vezes, sabia da existência, né, da presença online dessa grande empresa. E, obviamente, eles tiveram que fazer ajustes, sem dúvida nenhuma, na estratégia, nas ações, para tornar aquele ponto de venda online mais conhecido e
e chegar, né, ao consumidor. E tem uma outra coisa também, né, Lê? A gente não está acostumado também, estou falando de produto de consumo, né, a comprar online, né? O brasileiro tem uma certa resistência com relação a isso também, né? Então, acho que o maior desafio hoje é estar online, estar não a temos empresa... muitas mais opções, né? Exatamente, estar online Nesse e também preparar esse consumidor para que ele confie, né, nessa presença online, que ele pode comprar, que vai ser uma compra segura, de que o produto vai chegar em casa, apesar, né, disso tudo que está acontecendo. Então, o desafio, ele é redobrado, né? Não é só Sim. estar online, é ganhar a confiança daquele público que não tem costume de comprar online, passar a comprar online, e tendo confiança, credibilidade, né? A marca tem que trazer essa credibilidade para essa compra online também. Até para que isso se mantenha também por um tempo, depois de passar a quarentena e tudo mais, se você fez um investimento em estrutura, em fazer a coisa online, e você tem que fazer que esse cliente acredite em você e tudo mais, para quando passe, ainda sigam comprando por online. Exatamente. Eu acho que é um grande aprendizado para a gente, para os brasileiros, para os empresários brasileiros, de que não tem mais alternativa. Eu preciso estar online, eu preciso estar com a minha empresa, né, online, e preciso que esse negócio gire exatamente como um outro ponto de venda fixo. Esse momento, né, está fazendo com que a gente aprenda também. Né? Então, é um aprendizado para essa empresa que não estava tão acostumada ou não investia tanto no mercado digital, dele aprender nesse tempo e depois, né, perpetuar com a presença da empresa no digital, né, para se consolidar digitalmente, porque hoje não tem mais alternativa. Não é? E porque é uma coisa que vem que a gente não sabe quando vai ficar, não? E então, essa era uma das perguntas de planificação e incertidumbre, não? Como fazer um plano das ações que tem que ser tomadas nos próximos 3 meses, mas sem saber o que está acontecendo afora. Eu acho que muitas coisas que a gente tem que se centrar só em o que está dentro, no que podemos manejar, e isso lo conversamos o outro dia, mas por onde começar? Como fazer essa planificação? Então, a primeira pergunta desse momento em que ou o microempreendedor, o empreendedor, o pequeno e o médio se viram nessa situação e precisam rever o planejamento para o ano, o que eu tenho de alternativa para continuar oferecendo, seja serviço, seja produto, né, nessa crise. Eu vou mudar, né, o produto ou serviço para me adequar a esse momento? Eu tenho expertise em outros segmentos que eu possa ajustar e passar a oferecer? É uma pergunta. Né? Muitas das empresas não vão ter tempo e nem dinheiro para investir para mudarem completamente a sua operação. Então, de que maneira que eu continuo oferecendo o meu produto ou o meu serviço nesta crise, em tempos de isolamento social, em tempos onde as pessoas não vão sair mais à rua e a minha empresa precisa continuar girando. Eu vou dar um exemplo, meu exemplo, tá? Prático, Ale. O que eu estava fazendo? Eu estava transmitindo o meu conhecimento e fazendo workshops e formações presenciais. Então, eu estava fazendo cursos, treinamentos presenciais. Eu tenho condição de permanecer atuando dessa forma? Não. Não tenho. Então, qual é a forma que eu encontrei, né? Eu precisei ajustar o meu planejamento. Né? Qual é a forma que eu encontrei, e ainda estou trabalhando nela, para continuar oferecendo o meu conhecimento para as pessoas que
que se interessam, né, por gestão de pessoas, por desenvolvimento de liderança, por planejamento estratégico, por coaching, né, coaching de desenvolvimento de liderança, carreira de maneira geral, para quem está ainda empregado formalmente, né, que tipo como que eu posso fazer esse conhecimento chegar? Online. Então, quem ainda não tinha os seus cursos formatados para online, está precisando correr contra o tempo, e eu sou uma delas. Né? Porque o curso online, ele demanda... E você não acha que você já sabia que isso tinha que acontecer? Você já tinha na cabeça tudo estruturado, mas esse momento está fazendo que você simplesmente adiante, já não tenha mais recursos, já não possa... Não tem alternativa. Então, aquilo que eu procrastinei, ou que eu achei que ia me dar muito trabalho para estruturar, ou seja, eu acabei perdendo um tempo. Durante todo esse tempo que eu estou já digitalmente... Você preparando para hoje estar mais... eu poderia estar preparada e já ter produtos online para serem comercializados, para serem oferecidos para o público que me segue, que me assiste, e que tem essa demanda por desenvolvimento que eu posso oferecer. Então, exatamente, a minha experiência, possivelmente, é a de muitos outros colegas, de muitos outros microempreendedores, de empreendedores com seus negócios, que não estavam preparados ou que acharam que, não, aquilo ali está no papel, eu vejo isso depois, né? Eu preciso focar... Mas o que estou falando que é bom que estava no papel, entendeu? Porque devem haver várias escalas, não? Haver pessoas que não pensaram e estavam totalmente, não, o digital não vou nunca. Outros que, bom, em algum momento vou, está aí a ideia, e outros que já estavam andando, não? Então, tem vários cenários, né? O bom de você agora, é que você já tinha a ideia na cabeça. Isso. Me lembrei agora, Lê, de uma outra live junto com você, Era uma pessoa de marketing. Qual é o nome dela? Gostei muito dela, inclusive. A Carla. Carla. Na live com a Carla, uma das pessoas que estavam participando da live falou que o negócio dela era comercializar, vender apostilas para cursos para se preparar para concurso, né? E aí, aí a Carla até respondeu, puxa, mas nesse momento seria ótimo se você tivesse esse produto, essas apostilas digitais, porque você continuaria, né, vendendo o seu conteúdo e seria uma ótima forma das pessoas que estão hoje em casa, né, se aprofundarem, focarem nos estudos. Seria até um pitch de vendas, né, para oferecer o produto digital. E o conhecimento já está aí, não? A informação está aí. Exatamente. É só encapsular ele, colocar ele em pacotes. E eu acho que ele escreveu aqui, falou aqui nos comentários, poxa, no meu caso já tinha ensaio, o material todo online em PDF, mas não estou conseguindo me organizar para fazer as aulas em vídeo. Te comentou aqui. Isso, estou vendo aqui agora, serviço social esquemas, né? Isso. Exatamente, me lembrei muito do seu exemplo. Mas olha que ele já tinha todo em PDF, já estava tudo pronto, já está tudo armado, sabe o que tem que ser feito, mas eu acredito que toda esta situação também está dando um empurrãozinho, não, para você terminar. Exatamente. Vai. As aulas online que eles estão tendo dificuldade é exatamente a mesma dificuldade que eu me esbarrei, porque você precisa de disciplina. Qualquer estratégia, qualquer ação que a gente se propõe a fazer precisa de disciplina. E a disciplina é você ter um horário específico onde você vai fazer as gravações, não precisa de muito, às vezes as pessoas acham que precisam ter um equipamento sofisticadíssimo, um microfone de lapela de última geração, a luz, e não, você precisa... Pode iniciar com menos que isso. Obviamente tomar alguns cuidados, mas é muito melhor. Exatamente, pode iniciar com menos, né? Mas precisa de disciplina para poder estar ali em frente à câmera do seu celular mesmo, né? E gravar o seu conteúdo, né? Então, foi assim que eu comecei a gravar os meus vídeos. É verdade isso. E até que está acontecendo agora? O contrário de quando você não tinha tempo para nada, agora você tem muito tempo.
Então, a gente está em um momento em que nós não sabemos qual é o tempo nosso real. Então, eu posso pensar, não faço a próxima semana. A próxima semana empiezo a gravar. Passou a semana e você não fez nada. Então, é muito importante isso da planificação nesse momento, até para aproveitar, para fazer dessa quarentena uma quarentena produtiva, para aproveitar de fato o tempo que nós sabemos quanto vai ser. Exatamente. Num outro papo que a gente estava tendo, Ale, a gente falou sobre como se organizar para esse nosso novo momento onde as pessoas estão trabalhando de casa, a maioria das pessoas, né? Estão trabalhando home office. E aí, de novo, disciplina. A gente precisa fazer com que para as pessoas que estavam habituadas a trabalhar fora de casa e ter uma rotina, como eu tive durante muitos anos, você acordar, tomar um bom café da manhã, tirar a roupa que você dormiu, colocar uma outra roupa confortável e começar o seu planejamento para o dia. Se o planejamento para o dia for, eu preciso gravar a aula 2 do meu curso online, ou no caso da Serviço Social Esquemas, eu preciso gravar, né, a aula 2 da minha apostila, do conteúdo da minha apostila, eu vou me organizar e vou para frente do meu celular, né, com o meu microfone de lapela. Se eu não tiver microfone de lapela, vai sem microfone de lapela mesmo. O importante é que esteja em silêncio, que você tenha um ambiente organizado atrás de você, né, ou nada, como eu, né, um fundo liso, e comece a falar olhando para a câmera, diretamente para a câmera. E pronto, né? O objetivo do dia foi, eu vou gravar a minha aula 2 e a minha aula 3 hoje. E depois eu vou editar, porque não é só gravar, né, Alê? Eu preciso editar. Então, eu vou gravar a aula 2 e a aula 3 e vou editar. Amanhã... Mas você pode falar, um dia grava, o outro dia edita, o outro dia grava, o outro dia edita. E vai fazendo a planificação. Mas uma coisa importante em tudo isso é a motivação, o porquê você está fazendo isso, né? Porque além de fazer você seguir e seguir o plano, quando você está frente à câmera e você sabe o que está falando, sabe o que quer passar e sabe a ideia que você tem, é só ir. Porque você já sabe o que tem que falar, então fica fácil. Só que a gente, às vezes, temos medo de botar a fazer um vídeo, a vezes a gente nem por nós, sino porque vai falar o outro, por se o outro me vai ver bem, por se eu vou falar a palavra certa, no meu caso. Mas, no final, você termina com o sentimento, com a motivação que você tem para fazer isso termina indo, não, gente? Quando você prende a câmera, depois... Exatamente. Qualquer estratégia, ela precisa estar alinhada com o seu valor, com os seus valores. Então, se a estratégia... troca, né? Isso, se a estratégia estiver alinhada aos seus valores, aquilo que você acredita, e aquilo, obviamente, que você consegue entregar, que você tem expertise, que você tem conhecimento, aí a coisa flui. Agora, se alguma ação, se a sua visão da sua estratégia é alguma coisa hoje que você não tem expertise, a primeira ação da sua estratégia vai ser buscar esse conhecimento. Isso acontece comigo. Toda vez que eu me proponho a falar sobre alguma coisa que eu não tenho total conhecimento, faz parte da minha estratégia hoje buscar esse conhecimento. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar um curso online, eu tenho que conversar com profissionais mais experientes do que eu, ou com uma expertise específica que eu não tenho e sei que ele tem, eu vou buscar aquele colega, aquele profissional, eu vou fazer contato com ele no LinkedIn, vou trocar uma ideia, eu vou buscar aquele conhecimento. Porque, às vezes, pode fazer parte da estratégia, por conta do mercado, das oportunidades que tem no mercado, eu me colocar de uma forma, ou oferecer um produto ou um serviço que eu não tenho conhecimento. Então, eu tenho que fazer meu dever de casa. Vai fazer parte da minha estratégia, buscar conhecimento específico, até que eu me sinta preparado para lançar aquele meu produto ou meu serviço. Com certeza. Né? Com certeza. Mas quando você faz as coisas seguindo quando essas coisas básicas não estão claras,
e tudo empieza a fluir também de uma forma mais fácil. Porque se eu já tenho um tempo trabalhando com isso em presencial, a informação já está comigo. É só Exato, gravar, é só gravar. exato, exato. Então, a vezes o Ale, medo é só na câmera. isso. Eu vou dar um outro exemplo meu, né? Eu tenho 26 anos na área de gestão de pessoas. Já ministrei muitos treinamentos e liderei diversas reuniões. Então, o que eu pensei? Caramba, Gisele, você tem a facilidade de comunicação, você tem a facilidade de prender a sua audiência, né? Então, a gente precisa também reconhecer os valores e as competências que a gente tem. A gente não pode ficar tímido com relação a isso. Quais são as competências que eu tenho? Ah, legal. Gisele, você tem a competência de se comunicar bem, de prender a sua audiência, de conseguir trazer exemplos práticos para aquilo que é importante naquele momento. Eu já tinha, então, muita experiência em fazer essa comunicação. Poxa, então, deixa eu ir para o online, porque agora eu não estou mais dentro da empresa formalmente. Né? Eu preciso mostrar o quê? A minha autoridade. Né? Eu preciso mostrar para o público qual é o meu conhecimento. Então, eu comecei a gravar vídeos falando sobre temas que são do meu domínio, que fazem parte de toda a minha formação e toda a minha experiência. Então, é isso que as pessoas, se eu pudesse dar uma dica para quem está começando, a montar a sua estratégia, o seu plano de negócios, puxa, o que eu vou fazer, o que eu posso fazer, aproveitar esse momento de isolamento social, de crise, o que eu posso oferecer, eu preciso, de novo, responder aquelas perguntas poderosas. No que eu sou bom? Quais são as minhas competências? Quais são os meus valores? Qual é esse mercado que eu quero atingir? Qual é o público-alvo que eu quero atingir? O que eu preciso fazer? Qual é a estrutura que eu preciso montar? Porque de repente, não é trocar tudo, sino ter tudo claro, visualizarlo de novo e de repente só trocar um serviço, trocar mais para o mesmo público, do mesmo nicho, da mesma forma. Então, acho muito válido realmente, nesse momento, refazer essas perguntas poderosas que você está falando, porque é momento de avaliar, não? Para onde podemos ir. Agora, eu sinto para assim... onde a gente pode caminhar. Isso, para onde a gente pode caminhar. Quais são as alternativas do meu negócio para esse momento? Tem alternativa, mas a gente tem que realmente fazer as perguntas poderosas, dedicar um tempo para ajustar o nosso planejamento estratégico ou elaborar agora, porque agora, no momento de crise, ele obviamente não é o melhor momento para elaborar um planejamento estratégico. Né? Mas ele pode ser uma oportunidade e uma motivação para quem ainda não tem um plano de negócio, não tem uma estratégia do seu negócio, começar a fazer o seu dever de casa. Sim. Porque requer tempo e dedicação. E são essas coisas que a gente tem que entender que o que a gente pode fazer hoje, que o que a gente pode fazer agora. Se não tem as bases, se não tem essas perguntas feitas, começa por fazer as perguntas. Isso. Já tenho tudo, já estou claro, já tenho as postilhas prontas. Então, grava, Exatamente. sabe? O sea, depende de lo que estamos falando, em que ponto eu estou e que clareza eu tenho do meu negócio, Exatamente. Perguntas. Foi exatamente o que você falou, clareza. Quando a gente vai montar a nossa estratégia, quando a gente começa a pensar no planejamento estratégico, a gente entra em contato, Ale, com a nossa realidade. Né? Eu preciso entrar em contato com a minha realidade, com a realidade do mercado, com a realidade daquele ambiente que eu quero atingir. Né? Então, tem que ter clareza, né, daquilo que que eu vou me propor a fazer. Tem que estar muito claro. E, às vezes, para muitas pessoas, para muitos pequenos empresários, microempresários, isso não está claro ainda. E aí a gente fica atirando para tudo quanto é lado, não foca e não consegue entregar um resultado de qualidade. Porque de nada adianta eu ter um planejamento estratégico lindo, responder a todas essas perguntas, se na hora da execução eu não consigo colocar em prática. Entregar. Porque todo planejamento estratégico, a premissa dele é entregar resultado.
né? Seja ele em qualidade, seja ele, obviamente, financeiro, seja ele em reputação, né, de marca. Então, mas ele precisa entregar algum resultado. A estratégia tem que estar alinhada com o resultado que eu quero entregar. Sim, né? sim. E seria importante como ver cada empresa, eu acredito que 1.0 hoje para todo mundo tá, é avaliar em que dessas coisas já estão prontas e que outra, que você falou, o dever de casa do que não tem é fazer, mas do que já tem também é parar-se a pensar. E muitas vezes a gente está hoje em um momento em que temos que ser criativos, em que temos que entender que tem outra forma de fazer as coisas, que a que estávamos fazendo de repente não vai dar mais, ou de repente por um tempo não está dando mais, y que siempre hay otra opción, siempre hay otra manera. Yo estaba viendo una reportaje que mientras unas empresas están fechando, hay otras empresas que están contratando, que son las empresas de entrega a domicilio, las empresas que hacen certificación de las casas, es decir, hay algunas cosas que van a empezar a tener otra necesidad y otro movimiento. Y es ese entorno todo que a gente tem que empezar a olhar, a empezar a ver o que estão fazendo os outros empresários, o que está fazendo a concorrência. Isso, são os benchmarks. Exatamente. Os empresários todos no Rio de Janeiro, onde tem cada uma das pessoas. É decir, ver o que os outros estão planificando, o que está dando certo em algumas empresas grandes, pequenas, depende do negócio também. Você deu um ótimo exemplo, você falou de restaurantes. Muitos restaurantes, vamos falar aqui do Rio de Janeiro, que é a nossa região, mas isso, obviamente, em todo o Brasil, muitos restaurantes ainda não estavam azeitados com seu delivery. Não estavam no iFood, ou mesmo não tinham pensado em criar um aplicativo, né, de pedido, né, em casa, entrega em casa. Que precisa para isso. Exatamente. Então, o que aconteceu, né? A gente sempre pedia em alguns restaurantes, e agora eles estão em todas as plataformas. Né? Muitos restaurantes, por exemplo, vamos dar o exemplo do Outback. O Outback não tinha, assim, se tinha entrega de delivery, não era o foco deles. Havia começado há muito pouco tempo. Exatamente. Agora, porque não adianta só estar agora no online, né? A gente precisa comunicar isso, tem que fazer parte da estratégia. A comunicação, ela é tão importante quanto uma ação como essa. Não adianta nada eu estar com a minha presença online, um restaurante como esse estar entregando, mas ninguém está sabendo. Então, o Outback é um outro exemplo. Eles começaram, né, a postar, quer dizer, postar não, né? No Facebook começou a entrar, né? Exatamente. No Instagram, enfim. Começaram a dizer, olha, nós estamos aqui e nós estamos com algumas promoções. Né? Então, é um momento em que eles se sentam, avaliam o que está acontecendo, veem onde tem que dar o foco e colocam lá a publicidade, todo mundo trabalhar nesse foco. E é o que todo mundo deve fazer em sua empresa hoje, né? Avaliar o que tem, o que pode oferecer, e botar o tempo, o foco e o recurso nisso, não? Exatamente. A gente deu aqui o exemplo do Outback, mas ele é uma grande rede com presença no mundo todo, né? Mas a gente pode falar de pequenos comerciantes também. Pequenos comerciantes, por exemplo, supermercados que não tinham entrega, né? Não tinham o serviço de entrega em casa, hoje estão já com uma pequena estrutura para conseguir entregar para aquelas pessoas mais idosas ou que estão no grupo de risco, que não podem e não devem mesmo sair às ruas, entrar num supermercado. Né? Então, hoje, os pequenos supermercados, né, de bairro, eles já estão com essa pequena estrutura. Aqui perto de casa, eles já têm essa estrutura. Uma outra coisa interessante, os hortifrutis, né, também estão em parceria com condomínios para levar, né, uma Kombi, qualquer que seja a estrutura, para dentro dos condomínios, para facilitar e para aproximar o cliente, o consumidor, daquilo do alimento que a gente precisa.
Então, assim, é ser criativo, como você disse, e não é ser criativo de fazer uma coisa que eu nunca fiz na minha vida, não, é de ajustar aquilo em que eu já sou especialista para o momento em que a gente está vivendo hoje. A gente deu alguns exemplos aqui, obviamente, na área de alimentos e bebidas, né? Mas existem vários outros cases que a gente poderia estar falando aqui. As escolas são um bom case, as escolas particulares, né? Obviamente, não estamos falando de todas as escolas, mas algumas escolas particulares conseguiram bem rapidamente se ajustar e os próprios professores começaram a gravar o conteúdo das aulas online das suas próprias casas, né? Divulgando isso na plataforma online que algumas escolas já tinham, né? Disponibilizando o conteúdo, dando orientações para os alunos, para que os alunos, que não, obviamente, não perdessem o ritmo do aprendizado, o ritmo da escrita para as crianças menores, e para quem está já no último ano, se preparando para o Enem, tivesse a possibilidade de continuar estudando, muito conteúdo online. Então, é uma forma, né? Os negócios precisaram se ajustar. Final, e, obviamente, as estratégias também. Um pouco do que estamos falando, de que estávamos já meio que preparando ou preparados para muitas dessas coisas. É dizer, hoje não nos assusta tanto fazer um curso online. Hoje não nos assusta tanto ter uma aula online. Não. Se isso hubiese acontecido há muito tempo atrás, não sei como se imaginaria, ¿no? Ainda... Pero ya había una estructura social, comercial, com respeito ao internet, que dava uma troca diferente. Então, a gente tem que aproveitar esse momento para, de fato, poder migrar a esse outro lado, que depois a gente pode ter até as duas, não tem problema. Mas já você estar aqui online é uma outra fonte, outra forma de fazer as coisas. Online ou qualquer outra estratégia que você está falando, a Kombi no condomínio, que a pessoa não havia pensado, agora ele teve que ser criativo, inventar, verificar isso, ir a tocar a porta do condomínio, e depois possivelmente vai ficar aí. Então, são essas fontes novas que que este momento de crise trouxe para muitos, né? Exatamente. Vou dar um outro exemplo de uma grande empresa que precisou se ajustar. A Líder, Lojas Líder, Alejandra. Meu marido trabalha no corporativo da Líder, tá? Todas as lojas da Líder no Brasil estão fechadas. Sei lá, há mais de 15 dias. Estão fechadas. O que eles precisaram fazer rapidamente? E acho até que eles demoraram um pouco. Eles começaram... não a vender roupa, né, que é o produto carro-chefe, né, que é moda. Eles começaram a estar nas mídias sociais oferecendo produtos de casa, porque as pessoas estão todas em casa, não é isso? Então, utensílios domésticos, copos, travessas, né, pirex, ventilador, batedeira, liquidificador, várias outras utilidades domésticas para atender e para dar um pouco mais de conforto nesse momento. Então, porque agora você está usando de fato a casa, não estou vendo que está precisando, que não há tantas copas como você precisa, que sei. Exatamente. Então, eles mudaram, eles ajustaram um pouquinho o nicho. Isso é moda. Mas quem vai comprar roupa nesse momento em que, né, a gente não está saindo muito? Né? Ninguém vai ficar comprando roupa nova nesse momento. Então, isso, tem gente para tudo, com certeza, todos os mercados, né? Mas eles tiveram uma sacada boa, né? Eu vou focar nos produtos de casa. E eles não estão vendendo esses produtos na plataforma online deles, eles estão vendendo isso por também um novo nicho, que é por WhatsApp. Alguém comentou aqui isso. Levi dos Santos falou, Casa Bahia também estão fazendo vendas pelo WhatsApp. Casas Bahia também estão fazendo vendas pelo WhatsApp. Isso, exatamente, Levi. Eu estava citando o exemplo da Lojas Líder, que também está fazendo isso, por WhatsApp. Mas que são clientes, que é a plataforma dos clientes que já compraram, que estão registrados com eles, aí eles estão mandando mensagem para esse pessoal para
o sea, para fazer recompra com eles, não? Exatamente, exatamente. Você viu um outro exemplo bacana, muito criativo, muito ousado também, que a Magazine Luiza fez. Ela disponibilizou dentro da plataforma dela para que empresários, pequenos empresários que têm o seu pequeno comércio, pudessem oferecer os seus serviços utilizando a plataforma de distribuição e de entrega do Magazine Luiza. Exatamente. Isso foi muito discutido, Alê. Depois eu te mando o link para você ver como é que funciona. Então, é uma alternativa para aqueles pequenos comerciantes que tinham produtos, mas não tinham toda a estrutura para que o produto chegasse até a casa do cliente, poderiam usar, então, a plataforma online, né, e a distribuição do próprio Magazine Luiza. Né? Então, assim... Interessante isso. E devem haver muito... muito bacana, muito bacana. O que a Magazine Luiza fez? Mudou a estratégia dela, adaptou a estratégia dela para um momento de crise, uma oportunidade para ela trabalhar a marca dela, a reputação da marca dela, trazendo uma solução social, né, apoiando aos pequenos comerciantes, né, e, obviamente, também fazendo novas parcerias. Então, foi um ajuste na estratégia que o Magazine Luiza, que a Lojas Líder, que a Casas Bahia, que as grandes empresas tiveram que fazer para sobreviver também, né, ao meio dessa crise. E se você para pensar, o que a gente estava conversando, eles não trocaram o cliente, o consumidor final, eles não trocaram a seus valores, sua visão, eles não trocaram nem o produto, só lhe deram foco a outra coisa e ajustaram. O que você está falando é uma palavra muito certa, é ajustar a estratégia que você tinha ou a planificação que você já tinha. Né? Ajustar. Exatamente, ajustar a estratégia. Né? Eu já sei quem é meu público-alvo, já conheço meu consumidor, meu cliente. O que meu cliente precisa nesse momento? Né? Ele precisa de coisas da casa, ele não precisa de roupa. Na minha casa e na sua casa tem muita gente, não é isso, Alê? Tem. Então, as coisas se desgastam com mais facilidade. Os copos quebram, né? O liquidificador para de funcionar, qualquer coisa. Né? A torradeira, a sanduicheira. Então, pensando que as pessoas estão utilizando muito as coisas de casa, eles passaram, então, a oferecer para aquele mesmo consumidor dele, para aquele mesmo cliente dele, produtos que ele vai ter serventia, vai ter utilidade nesse momento. Exatamente. Para quem... Exatamente. O Levi está falando que é o mundo VUCA, em voga, né? Que é o volátil, aquele mundo que se transforma, né? Numa velocidade extrema. Né? Exatamente isso que a gente está passando, né? É um momento de transformação do próprio negócio, né? Onde os negócios precisaram se reinventar, as estratégias precisaram ser revistas. Isso vale para os grandes, Alê, isso vale para os pequenos, isso vale para o micro empreendedor, para o MEI. Sim, né? Sim. Que tipo de serviço eu posso passar a oferecer, que eu tenho conhecimento, mas que eu posso passar a oferecer online, né? Que é onde as pessoas estão hoje. Né? Quantas plataformas de experimento, de investir em conhecimento? Né? Então, se hoje eu estou querendo começar um negócio, mas não tenho um conhecimento específico, é o momento, porque tem muito conteúdo, tem muitas lives, né? Tem muitos vídeos, as pessoas estão produzindo conteúdo, os profissionais estão produzindo, as empresas estão disponibilizando. O Sebrae, Alê, tem vários cursos gratuitos, excelentes, de excelente qualidade, em parceria com a Endeavor, né? Que é uma instituição voltada para o empreendedorismo. Então, tem na plataforma do Sebrae, tem diversos cursos gratuitos, inclusive de planejamento estratégico, que pode ajudar o microempreendedor, o pequeno empreendedor, o médio empreendedor a se estruturar melhor nessa crise. Inclusive, tem um curso gratuito no Sebrae, na plataforma do Sebrae, que é exatamente discutindo o negócio em tempos de coronavírus. Tem um curso,
lá na plataforma do Sebrae falando disso. Isso é estratégia. Buscar Claro. conhecimento, se organizar, faz parte da estratégia. Sim. E é um momento de fazer o que eu sinto que não é um momento de ficar parado, nem de aguardar essa incertidumbre que está fora, ficar calma ou acontecer alguma coisa externa, porque a gente não pode manejar isso. Então, só podemos internamente manejar, e por isso o tema da estratégia, da planificação, como parte de buscar soluções para o negócio, porque a gente não pode depender do que está fora, temos que reestruturarnos, temos que pensar em outra coisa, temos que procurar parcerias, estratégias, conhecimento, dependendo de cada um dos casos, não? Mas a gente tem que se movimentar, não tem que ficar parado, aguardando, Exatamente. não sei. Não é tempo de ficar parado, é tempo de se movimentar, né? E Não, é e um de tempo aguardar muito soluções externas, propício para sabe? isso. Nós estamos em Não, casa. vamos esperar que todo melhore para voltar à mesma situação, porque nem sabemos se isso vai acontecer dessa forma. Então, creo que é momento de avaliar o que temos, De verificar o que... adversidade, ali. Isso. O momento adverso é o melhor momento para entregar, para criar coisas novas, porque a gente cresce muito na adversidade, né? Na dor. A gente acaba crescendo com isso. A gente pensa em novas coisas, né? A gente aprende com o outro, com o acerto e com o erro dos outros também, né? O Levi está falando aqui, Ale, que a FGV também está disponibilizando muitos cursos também com temática em redes sociais, que visam aprender como usar esse meio de comunicação para aumentar a visibilidade do negócio nessa situação. Legal. Exatamente isso, né? Se os empresários, se os microempreendedores não estavam com a sua presença nas mídias sociais, no online, é o momento, né? Daqui para frente, a gente se reinventou, o negócio se reinventou, né? Então vai precisar ter presença obrigatória, porque o próprio brasileiro, a gente também está aprendendo melhor a consumir. Então as empresas vão precisar. Oi, Ale. Pausou? Tá dando um... Sim, o seu tá pausando um pouquinho, tá? Deixa eu ver. Acho que voltou agora, né? Sim, voltou. Voltou agora. Então, acho que o principal recado, sugestão, é você aproveitar esse momento de crise para se reinventar. Se você já tem a sua estratégia, é um momento importante para revisitar a sua estratégia, para ajustar suas metas, né? Para ter mais disciplina, mais organização, para conversar com outros profissionais do seu mercado, para buscar benchmarking, entender o que eles estão fazendo de diferente, como essas empresas buscaram soluções para enfrentar essa crise, conversar com as pessoas, né? trocar expertise, e se reinventar, e colocar a mão na massa, não deixar o tempo passar. Sim, porque não sabemos, o tempo agora é o mais incerto que a gente tem, não sabe quando todo isso acaba. Exatamente. A gente não sabe exatamente. Então, a gente vai precisar Aproveitar. reinventar o nosso negócio, ajustar ele para esse momento, porque, como você disse, a gente não sabe quanto tempo isso vai durar. Pode ser até final de abril, pode ser até a primeira quinzena de maio, pode ser até final de maio, como também pode ser para agosto. E aí? A gente vai ficar esperando o tempo passar? Não. Que estão falando que estão usando mesmo. tudo, Dick. Muito obrigada. Realmente, eu vou falar para você. Eu iniciei assim pensando, não, a gente vai mandar fazer a planificação tudo novo. Tira isso tudo, faz de novo. E realmente, ter você aqui dá uma clareza, nos dá uma clareza do que tem que ser feito, do que pode ser feito, de que não é necessário refazer um negócio, sino ajustar um negócio. Eu adorei isso. De que é momento de avaliar o que... Também avaliar de fato o que a gente fez no último trimestre, ver se isso realmente nos levou a algum lado, ou se simplesmente havia que, de verdade, fazer estratégias novas. Pode ser Isso precisa ser feito, Ale, precisa ser feito constantemente. Eu preciso revisitar a minha estratégia, preciso revisitar as minhas metas e avaliar o resultado.
Porque se aquelas minhas metas não estão me levando próximo ao resultado, ou se eu não estou conseguindo atingir as minhas metas, eu preciso revisitar e novamente responder as perguntas poderosas, ou então me fazer outras, porque alguma coisa não está bem. Tá, entendi. Realmente, né? porque... Então, esse ajuste, essa revisita às metas e à estratégia é importante. Tudo que a gente faz, no final, a gente só consegue saber se está certo ou se vai por o caminho certo avaliando os resultados, né? Porque se não se vê nada, no final, aí a gente tem que ser ajustado. Exatamente. Mas... Isso. Para as pequenas e médias empresas, uma forma de você avaliar o seu resultado é através dos indicadores de desempenho. Né? Para o pequeno empreendedor, você pode até ter alguns indicadores, é óbvio, principalmente se você está com a sua presença bem consolidada nas mídias sociais, né? Voltou? Deixa eu ver. Voltamos. Então, é muito importante, acho que voltou. É muito importante os indicadores de desempenho para medir o resultado da sua estratégia. Isso se você já tem, se você é um pequeno e médio empresário. O grande, obviamente, já tem isso muito consolidado na sua estrutura. Mas o pequeno empreendedor, o microempreendedor individual, ele pode melhor, também criar. O grande tem como avaliar muito. Exatamente. Exatamente. Então, ter indicadores de desempenho, ou seja, ter condição de medir o seu resultado, né, aquilo que você traçou. Para um pouquinho. Parou. Depois volta. Aqui de Celi. Oi, Adriana. Oi, Michelle também. Saber. Oi, Ale, voltou. 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 Estava saludando aqui umas pessoas que entraram agora, de Adriana, Michele. Tô vendo. Michele, Adriana. Não, tá travando mesmo, Adriana. Eu acho que é o tempo e a instabilidade na internet. Como muita gente hoje em dia está promovendo lives no Instagram, no YouTube, certamente a rede fica sobrecarregada, né? São os novos tempos, exatamente. A live vai ficar gravada, não vai, Elê? Sim, de por si a gente se mudou para aqui, para o YouTube, por essa causa, porque o Instagram está muito inestável. Mas sim, vai ficar gravado aqui e embaixo vou colocar, depois de me passa, essas perguntas que você falou, algumas perguntas chaves e poderosas que a audiência pode estar fazendo-se, e vamos a colocar um link, pelo menos de um dos cursos do Sebrae que você conversou, que eu acho importante o pessoal ter. Ótimo, perfeito. E vamos deixar aí embaixo um comentário para vocês. Você queria terminar a ideia que você estava falando? Isso, quem está chegando agora, na verdade, a gente já está há 1 hora, né, na live. É importante que depois revisite, porque a gente deu vários exemplos, né? Falamos de perguntas poderosas para você elaborar o seu planejamento estratégico. O que eu estava falando, ali, na verdade, até como uma conclusão, é que a gente precisa ter indicadores de desempenho para medir se a nossa estratégia, se o nosso plano de negócios, ele de fato está trazendo, está nos aproximando da nossa visão, daquilo que a gente traçou para o nosso negócio, seja para o microempreendedor individual, seja para o pequeno e médio empresário. Eu não falo aqui dos grandes, porque, mais uma vez, os grandes já têm isso tudo muito consolidado, mas muitas pequenas e médias empresas ainda não têm um orçamento, né, um plano de negócios, uma estratégia bem definida. Então, responder as perguntas poderosas, que a gente vai deixar aqui depois, né, Lê? Ter indicadores de desempenho, principalmente para o pequeno empresário, o microempreendedor que trabalha muito online, que está com a sua presença consolidada no Instagram, no Facebook. O próprio Instagram e o Facebook trazem indicadores para você. Então, você pode também acompanhar como é que está a aderência, a sua audiência,
né? A visualização no conteúdo que você disponibiliza. Você pode elaborar questionários de avaliação de satisfação dos cursos online que você se propõe a fazer, uma forma de você se aproximar com o seu consumidor, com o seu cliente final, entender o que ele precisa. Bem interessante. Não é? Tem tantas oportunidades, Lê, da gente se tornar mais profissional dentro daquilo que a gente mesmo se propõe a fazer e dentro daquilo que a gente tem expertise, Sim, não é? sim. E às vezes que a gente não pergunta para o cliente ao final, não? Você gostou? Você acha que eu poderia falar uma outra coisa? É como um feedback das pessoas, né? E muitas vezes as empresas erram em não fazer essa pergunta no final, Exatamente. esse seguimento ao cliente de verificar. E depois disso, você vai precisar de que outra coisa? Então, mapear isso ajuda muito até para o novo produto. Extremamente importante, o pequeno, médio empresário, o microempreendedor individual. Entregou um serviço, entregou um produto, depois fala com a sua audiência, fala com o seu cliente final, fala com o seu consumidor final, manda uma avaliação, né, um questionário simples, né, de satisfação, pedindo contribuição, pedindo sugestões, principalmente nesse momento agora, em que a gente está começando a entender quais são as necessidades desse nosso público, né? De cada público, não é? E no que você pode ajudar. Até porque, às vezes, a pessoa apoia já que seu curso foi bom. Agora, estamos na internet, há muita gente dando informação, a pessoa pode ver seu curso, pode achar que é legal, mas se você não pergunta, de repente ela não fala. Porque exatamente. Há tantas coisas, sabe? Precisa partir do empreendedor, esse diálogo aberto, essa comunicação aberta com o cliente final. Isso precisa fazer parte da estratégia. É uma estratégia de comunicação. Como que eu me comunico com o meu cliente final, como que eu me comunico com a minha audiência. Isso tem que fazer parte da estratégia. Isso seria um por venda, assim, sem serviço? Não entendi, Alê. Repete, isso por seria favor. Como um por venda? Como Seria como um pós-venda, exatamente, um pós-venda. E qualquer um pode fazer pós-venda, aquele que entrega o seu curso online, aquele que entrega o seu curso presencial, o seu conteúdo, aquele que vende um produto online, qualquer um pode fazer um pós-venda. E nesse momento é essencial a gente se aproximar do nosso cliente, a gente se comunicar com o nosso cliente. O Adriana fez uma pergunta aqui, fez um comentário, não sei se você consegue enxergar aí. Sim, a Adriana está falando. A empresa que meu filho trabalha, Stone, que é uma ótima empresa, está hiper preocupada com esse pessoal, inclusive montando diariamente um plano de ação para que eles não cancelem maquininhas, reduzindo taxas. Verdade, Adriana. Então, qual uma estratégia que eu acho que a Stone e outras também que trabalham com essas máquinas de pagamento, qualquer pessoa pode ter uma máquina vendendo seus produtos dentro de casa. Por exemplo, qual foi o boom agora? Várias profissionais, costureiras, confeccionando o quê? As máscaras de tecido. Para impulsionar as vendas, né? Se alguém quer comprar 10, 12, 15 máscaras de uma vez, até para dar para sua empresa que tem os seus funcionários, né? Esse profissional autônomo, ele pode ter a maquininha, né? Isso vai impulsionar a venda desse microempreendedor e também, né, resolver a dor dessas grandes empresas que estão com receio da diminuição das vendas, enfim, né? Então eu acho que algumas empresas em particular têm que rever algumas coisas, porque no final tem outras opções, tem a maquininha, por exemplo, que você compra, fica com você, uma maquininha para microempreendedor. Então, aí tem que avaliar as coisas, porque eu acho que o público deles são lojas. Então, não tendo as lojas físicas, o negócio tem que, de fato, rever para onde vai ir o público deles. Mas eu creio pelo que eu entendi, apesar de tudo, há algumas empresas que vão ter que
olhar bem de perto o que tem que ser feito. Sim. Para não cair. Pelo que eu entendi da Adriana, falando da Stone, essa preocupação da Stone vem exatamente em função de tudo isso, né? Quem vai ser o meu público? Né? Quem é meu público agora? Já que eu não tenho loja física aberta. É o pequeno empreendedor que está fazendo, está produzindo dentro de casa. Né? Mas ele tem que trocar algumas coisas para isso dar certo. Perfeito, Aleia. Entendo. A Nailu Morales, alguma recomendação para os que não estão começando a empreender, né, animados diante dessa situação incerta? Nailu, não sei se estou falando o seu nome correto, se é Nailu, se é Nailu. Alejandra, me ajuda. Nailu. Aí praticando o espanhol. Isso. Nailu, uma dica, a gente falou disso um pouquinho antes, é exatamente aproveitar esse momento. Ok, eu quero começar a empreender. A primeira coisa, Nailu, responder as perguntas poderosas. Responder qual é o